Olá, caros alunos do curso técnico de meio ambiente. Agora vamos dar início à aula 5, que tratará sobre a recuperação de solos degradados, adubação verde e contaminantes do solo. Os objetivos dessa aula serão entender por que o manejo e a conservação do solo são fundamentais para o êxito nos projetos de recuperação de áreas degradadas, entender como funciona a técnica de adubação verde e conhecer quais são os interferentes de natureza tóxica e como estão presentes no solo na forma de contaminantes. Uma das etapas primordiais para a recuperação de solos degradados é o preparo do solo. Essa prática agrícola tem como objetivo oferecer condições ideais para a semeadura, germinação e emergência das plântulas, também o desenvolvimento e a produtividade das culturas que serão implantadas. Em atividades de RAD, o preparo do solo tem grande importância nos êxitos dos projetos, porque ele evita principalmente as perdas de solo, pois interfere diretamente na cobertura vegetal e nas características físicas e biológicas do solo. De acordo com alguns pesquisadores, o preparo do solo pode ser dividido em 3 categorias. Preparo primário, que refere-se às operações mais profundas e grosseiras, aquelas que visam principalmente eliminar, enterrar as ervas daninhas, enterrar os restos da cultura anterior e tornar o solo mais friável. Entre as técnicas dessa etapa estão a aração, com o uso do arado, e a escarificação. Outra etapa é o preparo secundário, que são todas as operações subsequentes ao preparo primário, e tem como, por exemplo, o nivelamento do terreno, o destorroamento, a incorporação de fertilizantes, a eliminação de ervas daninhas no início do seu desenvolvimento, e aí produz um ambiente favorável ao desenvolvimento inicial da cultura a ser implantada. Entre as técnicas dessa fase estão a gradagem e a operação com enxada rotativa. E por último temos os tratos culturais, que são a utilização de práticas após a cultura ser implantada, visando basicamente eliminar as ervas daninhas e fazer a amontoa daquelas culturas. Como exemplo temos a capinação mecânica. O preparo do solo, ele geralmente resulta numa diminuição do tamanho dos agregados, no aumento temporário do espaço poroso, onde vai passar o ar, e também da atividade microbiana, além da incorporação dos resíduos, deixando o solo um pouco descoberto. Com o passar do tempo, há uma diminuição no conteúdo e forma de carbono orgânico, e, consequentemente, no número de micro-organismos existentes no solo. Com isso, vai resultar numa redução da agregação promovida por esses. Isso faz com que haja maior suscetibilidade à degradação e transporte, ou seja, é uma maior suscetibilidade à erosão do solo. Além disso, o peso das máquinas utilizadas e dos implementos pode imprimir uma aproximação das partículas, decorrendo na formação de camadas um pouco compactadas. Em função dessas alterações físicas, o preparo do solo é a prática que mais induz a erosão do solo na agricultura. Portanto, os implementos de preparo do solo devem se adaptar às condições e tipos de solo, visando principalmente a sua preservação das características físicas e biológicas na camada de preparo, evitando assim a degradação excessiva, aumentando a infiltração e, consequentemente, diminuindo as perdas no solo. Agora vamos falar um pouco sobre a adubação verde. A adubação verde pode ser conceituada como um manejo de plantas visando a melhoria ou manutenção da capacidade produtiva do solo. Esse conceito abrange a tradicional prática de incorporação de leguminosas. Essas plantas, assim como outras espécies vegetais, quando são utilizadas em rotação ou não, elas funcionam para cobrir o solo ou incorporar nutrientes ao solo. Quando essa rotação é feita utilizando leguminosas como cultura principal ou na forma de adubação verde, consegue-se ainda incorporar nitrogênio ao sistema de plantio, reduzindo assim a necessidade de compra e de gastos com fertilizantes nitrogenados. As gramíneas, com seu sistema radicular bastante abundante, elas também contribuem para estruturar o solo, ao mesmo tempo que aumenta o aporte de matéria orgânica abaixo da superfície. Na adubação verde, também atua no processo de conservação do solo, através da prática de rotação de cultura, sucessão ou consociação, sendo deixada na superfície do solo sem incorporação. Desse modo, a adubação verde ela também visa proteger o solo contra as variações de temperatura, impacto direto da gota da chuva e da ação dos ventos.
Nesse contexto, a adubação verde atua na conservação do solo com proteção da camada superficial do solo contra chuvas de alta intensidade, contra o sol e o vento, na manutenção das elevadas taxas de infiltração de água, pelo efeito combinado do sistema radicular e da cobertura vegetal. Ela evita a desagregação e selamento superficial do solo, reduz a velocidade de escoamento superficial, pois absorve a água, e também promove grande e contínuo aporte de massa vegetal ao solo, elevando assim o teor de matéria orgânica. O sistema radicular bem desenvolvido de muitos adubos verdes tem a capacidade também de translocar os nutrientes que se encontram em camadas profundas para camadas superficiais, tornando-os novamente disponíveis para as culturas de sucessão, diminuindo a lixiviação ou perda dos nutrientes. Com isso, o sistema também tem uma ação física, porque rompe camadas adensadas, promovendo a aeração e a estrutura das partículas, induzindo ao preparo biológico do solo, promovendo com isso a reciclagem de nutrientes no solo. Alguns adubos verdes possuem ainda uma elevada qualidade nutricional, podendo também ser utilizados como outras fontes, como por exemplo a alimentação animal, como a aveia e o guandu, a alimentação humana, como o tremoço e o labi-labi, e também como fonte de madeira, como algumas espécies como a leucina e o sabiá. Agora, falando um pouco dos contaminantes, vamos para os contaminantes inorgânicos, que são aqueles chamados metais pesados. Os contaminantes inorgânicos que podem estar presentes no solo são chamados de metais pesados porque o nome pesado é devido a apresentarem uma densidade maior do que 6 gramas por centímetro. Existem cerca de 20 elementos considerados tóxicos para o ser humano, incluindo mercúrio, cádmio, chumbo, entre outros. Destes, os 10 primeiros aqui citados são os de maior utilização industrial e, por isso mesmo, são os mais estudados sob o ponto de vista da degradação. Tais elementos eles reagem com macromoléculas e com ligantes presentes nas membranas e que muitas vezes lhe conferem as propriedades de bioacumulação, de biomagnificação na cadeia alimentar, persistência no ambiente e de distorções nos processos metabólicos dos seres vivos. Eles também transformam concentrações consideradas normais em concentrações tóxicas para diferentes espécies da biota e também para o ser humano. Desde que o homem descobriu a metalurgia, a produção desses metais aumentou e seus efeitos tóxicos geraram problemas de saúde permanentes, tanto para os homens como para o ecossistema. Esses metais, em geral, eles são carcinogênicos, tendo ainda um vasto espectro de defeitos neurológicos, hepáticos e renais. Portanto, a precaução da utilização desses metais pesados nas atividades urbanas e rurais. Os contaminantes inorgânicos, ainda, os metais não nocivos, eles também alteram a estrutura da membrana celular, dificultam o transporte de íons como sódio, potássio e magnésio. Outro problema é o fato de dificultarem a autodepuração das águas, pois têm ação tóxica sobre os micro-organismos. Todo problema causado pelos metais pesados é agravado quando o pH do meio se torna ácido. A poluição do solo por metais pesados está ligada a processos de acúmulo e transporte desses metais e depende em grande parte das interações dos mesmos com a fase sólida do sistema. Agora, falando um pouco dos contaminantes orgânicos, os orgânicos, também chamados de agrotóxicos ou pesticidas, os principais contaminantes orgânicos, eles podem estar presentes nos solos, são chamados de agrotóxicos ou pesticidas. A maior causa do uso excessivo desses contaminantes no mundo foi acreditar que matariam as pragas, melhorando a agricultura, no chamado período da Revolução Verde. Mas, infelizmente, só causou impactos ambientais negativos, gerando desequilíbrio ecológico e criando um modelo agrícola dependente desses produtos. Os agrotóxicos podem ser classificados em 3 tipos: pesticidas ou praguicidas, que controlam pragas, fungicidas, que controlam fungos, e herbicidas, que controlam ervas daninhas. Os pesticidas, mais especificamente, eles subdividem-se em 3 partes. Quanto à sua finalidade, aficida, ovicida, larvicida, raticida, formicida ou acaricida. Quanto à sua maneira de agir, por ingestão, contato, microbiano ou fumigante. E quanto à sua origem, que podem ser orgânicos ou inorgânicos.
A classificação toxicológica desses venenos agrícolas é a seguinte. Classe toxicológica 1, que vão apresentar o rótulo vermelho. É um veneno no qual se encontram substâncias ou compostos químicos considerados altamente tóxicos para o ser humano. Já a classe toxicológica 2, o rótulo amarelo, ele apresenta um veneno considerado medianamente tóxico para o ser humano. A classe toxicológica 3, de rótulo azul, o veneno ele é considerado pouco tóxico para o ser humano. Já a classe toxicológica 4, de rótulo verde, o veneno é considerado praticamente não tóxico para o ser humano. Com isso, finalizamos a aula 5 e desejo bons estudos a todos.